Olá, eu sou Rosana Paiva, infectologista e especialista em saúde pública. Sou professora da Faculdade de Ciências Médicas da Saúde da PUC São Paulo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as dúvidas e o que está circulando hoje sobre o coronavírus, né? Então, frente a essa etapa atual, eu posso sair de casa? Eu posso sair em segurança? Sim, pode sair de casa. Aliás, deve sair de casa para trabalhar, fazer suas compras, caminhar numa retomada responsável, considerando a idade e comorbidades, tipo diabetes, obesidade, o fumo, doenças respiratórias crônicas, doenças autoimunes, né? Então, assim, eu tenho uma dessas doenças, eu tenho duas, e se eu tiver, é importante que eu mantenha o tratamento adequado, porque muitas vezes ele é protetor. Então, ninguém está vendo pessoas portadoras de AIDS tendo a doença, porque os seus antirretrovirais protegem contra o coronavírus. Na hipertensão, pacientes que tomam medicamentos da classe do IECA, né, que é o inibidor da enzima conversora de angiotensina, também ficam protegidos. Então, assim, tem gente que não sai de casa, mas traz pessoas para suas casas, interagem com os vizinhos, as crianças continuam brincando, a vida como tem que ser. Riscos sempre vamos correr. Então as pessoas perguntam: o que eu posso fazer mais? Posso fazer bochecho? Pode fazer bochecho com antisséptico, pingar aplicar o soro fisiológico nas narinas, né? Essa limpeza ela ajuda, tanto quando a gente vai se expor, quando volta para casa. Cargas virais, elas são interessantes, porque nós vamos apresentar um quadro mais leve. Se nós ficarmos só em casa, a situação vai ser semelhante a um século atrás, na gripe espanhola, quando as pessoas ficavam em casa esperando as suas covas. Isso não é recomendado, né? Hoje nós temos mais recursos, né? E dentro de um desses recursos é a questão do teste. Eu posso fazer o teste? Tem teste? Sim, o teste tem um custo, ele deve ser solicitado por médico. Não adianta fazer e não saber interpretar. Então, esse aconselhamento médico prévio é recomendado. Nós hoje estamos observando pessoas com testes negativos e com os sintomas fortemente do Covid-19, né? Então, com falta de ar, com dispneia, com febre, né? Agora, por outro lado, outras pessoas têm o teste positivo e têm sintomas leves ou poucos sintomas, né? Em ambos os casos, as famílias ficam preocupadas com suas crianças e gestantes, né? Então, essa questão medicamentosa parece que de alguma forma a ciência bloqueou, né? Está sendo posta de lado. Então, o que querem? Querem hospitais lotados? Querem as pessoas com medo nas casas, né? Porque as pessoas têm informações e aí, de qualquer forma, a sua maneira, elas vão tomar os medicamentos. E isso não é o melhor. Cada situação tem uma dinâmica diferente e as pessoas devem buscar ajuda. O que que hoje é o medo? O medo hoje é aquele dos casos críticos, né? Então, as pessoas têm medo de ser internadas, então circula que a intubação é de cabeça para baixo, não é? Então, essa ventilação que já é invasiva, né? Nessa posição prona, ela visa melhorar a hipoxemia, a baixa de oxigênio das pessoas, né? Então, isso já é usado desde 1974, né? E o que que acontece? A síndrome do desconforto respiratório agudo, ela é caracterizada por um aumento da permeabilidade da membrana alvéolo-capilar, extravasamento de exudato, com consequência a inativação da surfactante pulmonar e aí uma diminuição da complacência pulmonar, com alteração da ventilação, perfusão, atelectasias. Isso daí tudo é visto pelo raio-x quando a lesão é intensa, né? E quando ela está em início, né, ou mesmo para uma melhor visualização, a tomografia computadorizada. Então, esse medo nos casos críticos, né, que as pessoas
tem, né? E que até essa posição pronar, ela ajuda a ventilação, a redistribuição da ventilação alveolar e da perfusão, né? Mas as pessoas ficam internadas muitos dias na UTI, né, sem movimentação, e aí elas acabam perdendo a massa muscular. Então, às vezes, ela perde até 40% dessa massa, que depois vai ser recuperada em 6 a 12 meses, né? Então, as pessoas ficam misturando os medicamentos, né? Ficam tomando corticoides sem indicação, por exemplo, ficam tomando antitrombóticos, tipo Clexane, que é a enoxaparina, né, que ela é usada para profilaxia e tratamento do tromboembolismo venoso, né? Ou seja, querem prevenir essa obstrução de vaso por coágulo de sangue, né? Isso acontece com pacientes acamados em doenças severas, né? Que eles ficam imobilizados grandes tempos, assim como na circulação extracorpórea, né? Paciente que vai fazer hemodiálise toma o medicamento, né? Então ele tem as suas indicações, seus benefícios, mas por outro lado, eles podem ter um risco de sangramento que é importante e não deve ser menosprezado. O que acontece com o celecoxib, né? O celecoxib é um anti-inflamatório não esteroide, né? Da classe do COX-2, do ciclooxigenase 2, e que ele é um inibidor também do IECA, né? Da enzima conversora de angiotensina. E aí o pessoal quer diminuir a entrada do vírus, quer se proteger por um lado, mas causa sangramento por outro. Então, nem os sintomáticos, mesmo de pirona, metoclopramida, paracetamol, deve ser tomado se tiver sintomas, se as pessoas, como sintomáticos que são, tá? Finalmente, eu vou aqui abordar a questão desse convívio com os gatos, né? Que podem aumentar aí a imunidade contra o Covid-19. Essa é uma hipótese que deve ser avaliada com cautela, né? As observações e argumentações de uma médica espanhola, ela tem vieses, né? Porque nós estamos falando de um novo coronavírus, né? O SARS-CoV-2, né? Ele pode trazer danos às pessoas, né? Mesmo embora 80, 90% das pessoas jovens, né, sem comorbidades, elas vão passar ilesas dentro desse processo. Mas a gente achar que saliva e pelo de animal doméstico pode reforçar a imunidade, isso deve ser considerado com cuidado, né? Porque os animais sabidamente têm receptores virais em suas células, então a recomendação é que se a pessoa estiver doente, se distancie dos animais para proteger toda a família, inclusive esses pets queridos, né? Então, hoje de vida diferente, vamos procurar acertar, minimizar os danos, produzir coisas boas, tanto na vida pessoal como no trabalho, mantendo as medidas de segurança, né? Muita água, boa alimentação, diminuir os cigarros e a bebida alcoólica. Até uma próxima. Se inscrevam no canal, deem um like se gostaram e muito obrigada. Muita saúde a todos. Até!